Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema o que Deus faz para aqueles que não se vinculam à doutrina de homens. Abra sua Bíblia, irmãos, aí no livro de Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 6. Deuteronômio 7, do 1 ao 6. Quando Yahweh, seu Deus, o introduzir na terra onde você está entrando para tomar posse, quando ele tiver expulsado nações mais numerosas que você, os heteus, jerejeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas que você, quando Yahweh, seu Deus, as entregar a você, você as vencerá e as sacrificará como anátema. Não faça aliança nenhuma com elas e não as trate com piedade. Não crie laços de parentesco com elas. Não dê sua filha a um dos filhos delas. Nem tome uma das filhas delas para o seu filho, porque o seu filho se afastaria de mim para servir outros deuses. Então a cólera de Yahweh se inflamaria contra você e o destruiria rapidamente. Vocês devem tratá-las da seguinte maneira: demolir seus altares, destruir suas estrelas, arrancar seus postes sagrados e queimar seus ídolos para você, porque você é um povo consagrado a Yahweh, seu Deus. Foi a você que Yahweh, seu Deus, escolheu para que pertença a ele como povo próprio, entre todos os povos da terra. Palavra de Yod-He-Vav-He. Irmãos, agora começando a nossa reflexão diante da palavra do Pai, vimos que a referência dessas grandes nações, o que a palavra de Deus quer dizer delas é que elas não viviam dentro dos preceitos dele, dentro dos desejos dele. Até porque colocando o que Deus fala para que não se deveria entregar um filho para filhas delas, ou filha para os filhos delas. Porque ali o filho ou a filha, eles iriam, com certeza, sair dos preceitos do pai, ou seja, adorar outros deuses. Esta referência dessas grandes nações, colocando época, colocando fatos da época. Para o povo de Deus, que era um povo em minoria, a palavra diz que era o menor número, o povo de Deus, o povo que queria seguir os preceitos, os desejos, as ordens do Pai, a vontade dele, claro, dentro da santidade, dentro de uma verdadeira doutrina, de uma verdadeira conduta, de uma sincera conduta e fiel, leal conduta. Vimos como a palavra afirma o que deveriam fazer este pequeno povo, este pequeno número, povo que estaria andando dentro da conduta divina, da conduta do Pai, da lei do Pai. Claro, da lei do Pai, não lei do homem. A comparação das grandes nações para o pequeno povo é que as grandes viviam fora de conduta. Viviam em uma aliança que não era a aliança agradável, que não era a aliança verdadeira entre Deus e o homem. A referência, o que compara as grandes nações para o pequeno povo, a diferença é essa.
Daí que a palavra deixa claro para nós que, para nós, a pequena nação de hoje, atualmente, e a pequena da época, e o pequeno povo da época, é que não deveriam, falando de época, fazerem parentesco. Como hoje, a mesma coisa, isso não mudou. Mudou o estado físico. A evolução mudou o estado físico, mas os preceitos, os ensinamentos, as condutas que levam a Deus, elas não mudaram, elas continuam. Elas continuam. Agora, claro, colocando fatos passados no passado e fatos presentes no presente. Isso que devemos, o cristão, vamos falar do cristianismo, isso é o que o cristão tem que ver. Fatos passados, fatos presentes. O povo cristão, pela palavra do Pai, quando se refere aí que o pequeno povo não deveria tratar com piedade as grandes nações, exatamente porque as grandes nações não viviam dentro da conduta que Deus ordenou, que Deus pedia, que Deus queria. Isto quer dizer que o pequeno povo, o povo cristão, vamos colocar do cristianismo, ele tem que ser autêntico, ele não tem que ter o desvio por uma certa piedade em fazer o parentesco. Ou seja, quando se fala do parentesco, se fala de viver ali participando de condutas, participando de hábitos, apoiando estado de comportamento, estado de aceitação, estado de crença, que contraria o Pai, que contraria a Deus. Quando fala de não se tratar com piedade, é colocado hoje, vamos colocar hoje para nós os cristãos gentios, não temos que ter a sensibilidade a ponto de confundir o amor ao próximo, a ponto de confundir o amor, vamos colocar, ao inimigo, não se tratando aqui de denominações não, ao inimigo. Quando Deus fala para nós amarmos o inimigo, é mesmo que recebemos maldições vinda deles, dos inimigos, mas devemos abençoar, devemos orar, devemos desejar o bem para eles. E o mesmo é o pequeno povo, em se tratar da época e hoje, o cristianismo atual. O pequeno povo, ele não tem que ter esta piedade, ou seja, este compartilhamento de vivência, claro, falando da vivência que desagrada ao Pai, que desagrada a Deus e sua conduta. Não devemos ter essa piedade, e sim seguir reto. E claro, o inimigo merece bênção, sim, merece bênção. Temos que abençoá-los, temos que desejar o bem, temos que procurar estar em paz com eles, mesmo que se torne difícil. Mas não temos que viver com parentesco, vamos dizer, com alianças, em comunhão, em parceria, compartilhando, sendo cúmplice, vamos colocar o nome para fechar, sendo cúmplice de suas vivências que desagrada ao Pai.
que desagrada a esta palavra, a este pão aqui que nos alimenta. Quando se trata de não ter piedade, é realmente vermos o direcionamento e não ser deixado levar pelo parentesco e estar ali compartilhando e sendo cúmplice das vivências, vamos colocar, das vivências das maiores nações, dos povos maiores, vamos colocar no tempo atual, dos maiores grupos, das maiores sociedades. Não. Quando se trata de não ter piedade, é ter a certeza, a direção e seguir reto. E colocando dentro deste contexto aí, deste meio, colocando no meio, é o respeito e a bênção. Colocando no estado atual, o respeito e a bênção é o que os cristãos, é os que adoram a Deus de verdade, os que vivem na conduta verdadeira do Pai. É isso que eles devem colocar no meio da situação. O respeito e a bênção, abençoar. Mas não quer dizer alianças, cumplicidade não. Porque como é tido na palavra, como é ensinado na palavra, não é que o que devemos amar o inimigo, sim, abençoá-los, respeitá-los e praticar o bem para elas também, claro, não é só para quem pratica para nós, não é isso. É ajudá-lo de qualquer que seja a forma, mas sempre mantendo o seu caminho. Mesmo que seja a minoria, a menor quantidade, mas nunca ser deixado levar pela maioria. É isso que a maioria vive hoje, vamos colocar hoje. A maioria vive hoje, vai pela maioria. E o verdadeiro povo de Deus, ele não vive assim, ele não vai pela maioria. Ele mesmo sabendo que a minoria, ele continua. Agora, claro, não é referência aqui a Timóteo 4, não. Falando do povo cristão, de Deus mesmo, povo que busca Deus. Não é comparando como lá em Timóteo 4, diz que as pessoas que não querem ver a verdade do Pai, é porque elas já têm a consciência marcada como se fosse a ferro quente, ou seja, tatuou e não sai mais, não tem como sair. Mesmo que se escute a palavra real, que vejam, que assistam vídeos, que leem, mas elas não aprendem. Elas não aprendem porque não querem aprender. É porque não querem aprender. Porque Deus ele ilumina nossas mentes, ele dá oportunidade para aprendermos e vivermos correto. Agora, a gente aqui não quer. Claro, porque deixou ser tatuada a consciência como se fosse a ferro quente, Timóteo 4. Só que o pequeno povo, a pequena nação, um pequeno grupo de pessoas que buscam realmente a Deus de uma forma justa, da forma correta, que está aqui dentro da palavra. Não é que eles criaram, inventaram, não. É que está aqui. Quando se trata em não ter a piedade, é ser direto, ser autêntico e não se sentir retraído ou reprimido por isso, não. É ir seguir reto. É seguir reto. E colocando a atitude que eles deveriam tomar na época, a palavra diz, era de destruir altares, de destruir postes, principalmente se referindo a postes ídolos, imagens, seja do que for, de pedra, de gesso, de ferro, de madeira, seja do que for. A ordem era essa. Está na palavra. Agora, claro, colocando no contexto, no fato atual, você não pode chegar, um exemplo eu que não me prostro diante de imagem nenhuma, nem a do meu pai, nem da minha mãe, vamos colocar assim. Eu não tenho o direito de ir pelo, vamos dizer assim, pelo pé da letra da época,
do pequeno povo para as grandes nações, dos grandes povos, de chegar a derrubar templo, a sair quebrando postes ídolos, porque postes ídolos significa imagens imensas ou pequenas, postes ídolos, estruturas de templos de pedra. Eu não devo sair a destruir, mesmo que a palavra diz, não deve ser tratada com piedade essas nações, que seriam as maiores na época. E hoje também, da mesma forma, se referindo a maiores e a menores. Não, porque os fatos atuais, eles existem regras, leis de conduta, disciplinas, éticas, visões comportamentais, claro, que não existiam na época. Ou seja, me colocando diante desta situação, o fato de eu não ter piedade diante de grandes nações, grandes sociedades, e a pequena, é ter um comportamento sociável, de respeito, e viver dentro da minha autenticidade, da sinceridade, da lealdade, da fidelidade e da única direção. Esta é a forma de eu não ter piedade de grandes nações, de médias, colocando aqui o contexto passado da época para hoje. Esta é a forma de eu não ter a piedade, ou seja, mesmo que eu saia perdendo alguma coisa, ou até mesmo a minha família, se referindo à escolha dela em estar nos maiores povos, nas maiores nações, vamos colocar nas maiores sociedades atualmente, mas eu não tenho que ter piedade dos fatos, porque senão eu irei também ser cúmplice, fazer o parentesco, como a palavra diz, e aí eu vou chegar ao desagrado do Pai, do que me criou, do que criou tudo, do que dá e do que tira. Yud He Vav He. A palavra é sincera em dizer, só que aí a história, a ologia daqui da palavra, elas foram fatos passados. Mas a conduta continua a mesma, as decisões continuam a mesma, só que de forma à evolução atual. Claro, tendo um cristão que saber interpretar, ou seja, o saber interpretar é interpretar da maneira correta, justa e dos preceitos de Deus, não é do que eu acho. Porque se eu vou levar do que eu acho, aí eu ia fazer o que está na palavra, porque houve na palavra, está na palavra que houve na época. Que é destruir altares, destruir templos, destruir postes, destruir ídolos, destruir imagens de escultura. Tenho que ter esse discernimento, ou seja, joelho no chão, joelho espiritual. Se não, claro, a hermenêutica fará com que eu haja de uma forma em comparação passada, dos fatos passados. Mas não tenho que sair aí quebrando imagem, não tenho que sair aí derrubando, explodindo o templo, não tenho. Isso aí eu sei e tenho certeza que não tenho, porque eu sou um cristão, as pessoas que vivem nesta vida cristã, elas sabem disso. Temos que amar o inimigo, temos que respeitar o inimigo. E não falando ao extremo, esse extremo de destruir, de quebrar, de violar, não. Eu falando mesmo no respeito, começando daí no respeito. Seja qual que for a instituição dela, seja qual que for o comportamento religioso dela, eu tenho que fazer o quê? Como cristão?
dentro do meu conhecimento teológico, da sã doutrina, do verdadeiro desejo de Deus. Tenho que ter respeito, tenho que tratar ele como meu irmão, como minha irmã. Não tenho que violar nada dele, mas colocando a parte que eu não devo ter piedade, eu ser sincero comigo e manter-me linha reta. Linha reta. Como tive que falar isso até mesmo para familiares. O que Deus mudou em mim, o que Deus mudou, está em linha reta. Não vai ser estes bilhões aqui, não vai ser estes iates aqui que vai fazer com que eu saia da minha linha reta, não. Ou seja, eu não estou tendo piedade do que vai acontecer, do que vai acontecer. Se eu tiver de passar um ano sem comer, se eu tiver de passar muito tempo sem ter nenhum sapato, sem ter nenhum chinelo, se eu for passar o resto da minha vida sozinho, sem ninguém, porque ninguém aguenta a pessoa viver a verdade do Pai, ninguém quer. Então, como dizemos na gíria, beleza, beleza. Ou seja, eu não tenho que ter piedade disso não, eu não tenho que ir pelos meus sentimentos frágeis do meu ego, do meu ego. A sensibilidade cristã divina é uma coisa, temos que saber disso, é uma coisa. Agora, a sensibilidade do meu ego é outra. Isso é até mesmo psicologia. Isso é psicologia. O sentimentalismo que tem no meu ego é uma coisa. É diferente do sentimentalismo que tem no meu espírito. É diferente. Procure você estudar em qualquer que seja livro de psicologia, filosofia e teologia. Você vai encontrar isso. Saia assim, porque é isso que eu estudo, é isso que eu busco, é isso que eu vivo. Independente dos meus esportes, das minhas práticas, claro que positivas, do meu estilo, das minhas músicas, isso é independente. Deus sabe, Deus coloca tudo nos seus lugares. Ninguém tem que tá derrubando, explodindo, falando, não, Deus coloca tudo em seus lugares. Assim como Ele me colocou, como eu estou, fará com qualquer um, fará com qualquer nação, seja ela grande, seja ela pequena ou média. E isto é o que acontece, irmãos, com relação à palavra de Deuteronômio 7, do 1 ao 6. O que Deus faz? Então, se Ele entrega a terra para nós e expulsa grandes nações, poderosas nações, já está falando poderosas e grandes nações, se Ele expulsa, então, por que não seguir o desejo dele? Por que não? Se ele é dono de tudo, por que não? Se ele expulsar as grandes e deixar a pequena, claro, pequena mais fiel, que vive a conduta dele. Por que não? Por que eu não obedeço? Por que eu não vou de acordo com o desejo dele? De novo dizendo, não sendo rebelde, usando de rebelião, de destruição física, destruição em massa do inimigo, não é isso. Não é isso. É viver sem piedade o que tem que ser vivido, o que Deus pede. Eu não ter piedade do que está acontecendo comigo exatamente pela minha escolha. Qual foi minha escolha? Me colocando, qual foi minha escolha? Viver os desejos de Deus e não o que o mundo deseja, o que o mundo oferece para mim, o que eu desejo dele. Como a maioria escolhe. Tenho prova familiar, a maioria escolhe. Agora, claro, não tenho que ter piedade, a Bíblia fala. Porque se eu tiver, eu vou junto. Se eu tiver, eu vou fazer aliança, eu vou fazer parentesco. Então o que é que tem que fazer? Tem que tratar como anátema. Anátema. Uma separação negativa. É uma coisa que foi maldita que é, então tem que ser separada, tem que ser colocada no seu lugar. Não falando em destruição bélica que eu digo de aço, uma espada de aço. Vamos colocar uma comparação. Não é isso. É sem piedade eu viver o que eu tenho que viver, manter minha disciplina, minha lealdade no meu caminho. E não ter piedade do que vai acontecer.
colocando tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso e o de Reviver, que tudo Ele providencia, tudo Ele coloca nos seus lugares. Você pode perder o que for, tudo, pai, mãe, irmão, filhos, esposa, namorada, carros, motos, trem, helicóptero, você pode perder tudo. Se você tiver de perder. Mas o que é seu, ninguém tira. E o que é seu, Deus proverá, Deus vai dar no momento correto. Não precisa ter piedade. Há piedade, eu digo. Não precisa ir pela maioria. Não precisa ser corrupto também e ter esta piedade. Não, não precisa, porque a palavra diz. Não é eu que estou dizendo, a palavra fala, ela é direta em falar. Então, irmãos, creio que esta análise, esta reflexão, ela ajudará você, como me ajuda também, porque eu sou ser humano, passo por situações difíceis, em até mesmo não ter a tal piedade, porque se eu tiver, eu vou me corromper também, eu vou sair do trecho do caminho que Deus me ordena, que Deus me pede, né? E lá em Mateus 10:34, a palavra é sincera em dizer, aquele que amar mais teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, do que a mim, você não será digno de mim. A palavra fala. Mas claro, a palavra não diz para mim odiar eles. Não existe eu odiar, eu querer o mal. Claro que não, isso não existe. Não devemos interpretar errado. Isto se refere à conduta. Quem quer viver a conduta do Pai, do Criador, correta, a justa dele, vive e pode seguir reto. Quem não quer, aí, como Jesus Cristo foi sincero em dizer, eu não vim ao mundo para trazer paz, mas para trazer espada. Ali haverá separação do esposo, da esposa, do marido, do irmão, do filho, do genro. Mateus 10:34 fala disso. Que na verdade a separação é exatamente para aquele que é sincero e fiel, ele não viver aliciado, ele não viver com parentesco com o lado mal, com pessoas más que não querem ser dele, que não querem escolher o mundo, o que o ego quer. Aí é por isso que tem que ter a divisão, a separação. Mas não fala da rebelião, de ter que destruir, que matar a pessoa, não. Isso não existe isso, não é isso. É a separação, é um aqui, outro aqui, para que haja paz. Para que haja paz, porque se tiver no parentesco, ou seja, na conjugação, aí não existe paz ali. Não existe paz. É porque um quer Deus, vamos colocar aqui, um esposo e a esposa. Eles vivem aqui. Este quer Deus, este não quer Deus. Este quer viver os preceitos de Deus, uma vida boa e correta. Este não quer viver o mundo, o que o mundo oferece. Aí tem que fazer o quê? Ele vai ter que haver isso, não tem outra escolha. Não tem outra. Agora, claro, diante desta situação tem que haver união, conversa, diálogo, reais provas para que melhore toda a situação. Mas se não, eu não vou ter que amar mais ninguém do que a Deus não, claro, nem a meu filho, que a palavra fala. Nem a meu filho eu tenho que amar mais a ele do que a Deus, que é meu Criador e Criador dele. E isto a palavra é sincera em dizer. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui, encerrando este vídeo. Um grande abraço. Fique na paz de Yuri Revolver e até o próximo vídeo.